Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Fazenda, Rogério Galo, que depois de adiar 3 dias a entrevista aqui, finalmente nos dá a honra de comparecer aqui nos estúdios da Rádio Capital. E Laís Souza fazia uma pergunta, eu peço que Laís repita para que o ouvinte entenda a resposta do secretário Rogério Galo. Não, eu perguntava com relação ao que disse o procurador Mauro Curvo na entrevista concedida ao jornalista Paulo Coelho. Lá ele protocolou toda a confiança que o termo que ele colocou para aceitar a proposta do governo será cumprida pelo secretário de Fazenda atual, Rogério Galo. E como será tratado? O governo vai tratar os demais poderes que não aceitaram essa proposta. Como é que está isso? Bom dia, Laís, bom dia, Antero, bom dia, Mauro. É o terceiro adiamento, mas eu estava recluso, Antero, fazendo o dever de casa. Analisando. Eu achei que você só vinha ano que vem. Não, de jeito jeito nenhum. Porque as pessoas falaram assim, ele só vem quando puder dar notícia boa. Não, ao contrário disso, eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade. Eu penso que a gente tem que trabalhar com a verdade, e em 15 dias lá na Secretaria de Fazenda, que completei, na verdade completo hoje 15 dias, de fato eu fiquei recluso aí da mídia, fazendo o que deve ser feito, estudando as medidas que devem ser adotadas, entendendo o fluxo de caixa do Estado, as dificuldades que hoje são enfrentadas por aquele que ordena as despesas e faz as transferências, compreendendo a receita e compreendendo a despesa pública. Sobre a questão especificamente dos poderes, nós temos uma lei orçamentária aprovada, isso é certo. A lei orçamentária ela foi aprovada antes da PEC dos gastos, portanto a PEC foi aprovada em novembro, a lei foi encaminhada em setembro. Como ainda se não tinha a PEC que limitava os gastos ao crescimento da inflação, né, 7,5% em cima do orçamento de 2016, alguns ajustes de fato se fazem necessários, e isso foi feito com os poderes, foi conversado, foi negociado. O problema hoje com os poderes, e não só com os poderes, mas com o custeio da máquina pública, com serviços públicos que devem ser prestados, com a dívida, com o funcionalismo público, se diz respeito a uma questão essencial, que é capacidade de pagamento. No ano passado, em torno de outubro, setembro, a STN divulgou a nova avaliação da capacidade de endividamento dos estados, e ela inseriu Secretaria do Tesouro. Isso, exatamente, essas siglas, é importante a gente traduzir. Obrigado, Antero. A Secretaria do Tesouro Nacional, dado o quadro todo de fragilidade fiscal do país como um todo, ela modificou a forma pela qual ela avalia a capacidade do Estado de se endividarem mais. Ela introduziu um conceito que é o de poupança corrente. O que é isso traduzindo? É pegar as despesas correntes, quer dizer, todas as despesas que o Estado tem, e aí Estado em sentido amplo mesmo, com todas as funções, com o Ministério Público, o Judiciário, enfim, toda a despesa pública corrente, que é folha, custeio, enfim, custo da máquina pública como um todo, dividido pela receita corrente. Quer dizer, aquilo que naquele ano o Estado vai comprometer das suas receitas para fazer frente às suas despesas, sem considerar, obviamente, as despesas já contraídas de exercícios anteriores, que são os restos a pagar, que no Estado hoje vem se acumulando com o déficit. Nós temos em perto de 3 bilhões de reais. Então, nós em Mato Grosso, em torno de restos a pagar, mas é um número de déficit. É o que deve ser divulgado e está sendo trabalhado no balanço para verificar o número correto, mas o número é muito próximo desse valor aí. Então, o que acontece? Hoje esse índice ele está em 98%, quer dizer, nós temos 98% de comprometimento das receitas correntes com despesas correntes, sem considerar os restos a pagar, que, por exemplo, pressionam na saúde, que é a home care, que é o hospital, que é o medicamento, que é a viatura policial, que são despesas que você tem que ter, né? E você não consegue, no exercício já tem 98% comprometido, sem considerar ainda o que você traz, que você carrega de restos a pagar. Ou então seja, há uma capacidade de investimento zero. Capacidade de investimento para baixo de zero, do ponto de vista do orçamento público, para baixo de zero. E isso aí revela um conjunto de fatores, a ponto de a gente chegar no dia de fazer transferências e nós não termos, de fato, recursos disponíveis. E aí, Antero, esse é outro conceito importante. Quando se fala, arrecadou-se 1 bi 200. 1 bi 200. Quando se fala em 1 bi 200... Porque os sindicalistas estão dizendo que vocês arrecadaram 1 bi 200 em janeiro.
Aí entra uma questão que é fundamental. Primeiro, esse 1.200 é bruto. Nós temos que fazer as deduções. As deduções de transferências para municípios, 25% do ICMS não é do Estado. Não é do Estado. Não é do Estado, e eu tenho dito isso. 25% a Constituição atribui aos municípios. É um dinheiro que o Estado não pode enxergar. Entra na conta do Estado, mas entra de passagem. Porque na terça-feira subsequente, você é obrigado a passar para os municípios, é o que dispõe a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso. Então, 200 tirou 275 milhões. Se você pega do ICMS, já tira 25%. Você pega do IPVA e tira 50%. E você pega do Fundeb e tira mais 20% da Receita Tributária Estadual, né? Que é exatamente ICMS, IPVA, né? Basicamente o ICMS. Então, assim, no final do dia, o que sobra. E o ICMS para os municípios tem que ser no Fundeb o repasse semanal. No primeiro dia útil da semana seguinte, é o que diz a lei do Fundeb. Na verdade é na terça-feira. Toda terça-feira. É o segundo dia útil da semana seguinte à arrecadação. E isso está sendo religiosamente respeitado. Eu tenho transferido por diretriz do governador e por respeito à Constituição, é um dinheiro que nós não podemos enxergar. Não está no nosso fluxo de caixa. Esse dinheiro pertence aos municípios mato-grossenses. Se o Estado tem as suas obrigações, os municípios também têm. Então, nós estamos honrando. O que sobra, portanto, são valores insuficientes para a pressão que existe dos demais componentes. Esse exemplo do 1.200 para transformar isso em números para as pessoas verem. Porque assim, o sindicalista não arrecadou 1.200 e não está pagando. E a população fica. Além disso, além de tirar dos municípios e o Fundeb, ainda nós temos que pensar nos fundos. Você tem uma arrecadação. Quanto que é a folha? E aí hoje a folha está em torno de 7 bilhões e 400 no ano. Mensal em torno de 600 milhões de reais. 600 milhões. E aí, Antero, a gente entra em alguns componentes, por isso que é bem oportuno nós conversarmos a esse respeito. 1.200 dá para pagar a folha? Não dá. 1.200 você tem que deduzir tudo que eu mencionei. Nós temos que trabalhar, Antero, com a verdade. Não podemos trabalhar com dados brutos que levam a conclusões equivocadas. É importante que nós façamos, e eu quero fazer esse debate com a população, o governador o fará também na semana que vem. Nós precisamos desalavancar o Estado, melhorar o nosso fluxo de caixa, porque se nós não fizermos isso no curto prazo, o Estado tende ao colapso. E ao colapso financeiro. E o problema não está no governo atual, não é o governador Pedro Táxi que criou todo esse problema. É um conjunto de fatores que na história chegou e desagou nesse momento. Só para se ter uma ideia, a Folha em 2014 fechou em 5 bilhões e 400 no ano. Sabe quanto que a Folha fechou sem aumentos dados por esse governo? A 7 bilhões e 700 milhões. Aumentou 2 bilhões e 300 milhões. Veja, é uma trajetória. Mas a Receita também teve mas aí que entra, é importante. 18, não. 22. O Mato Grosso é importante. Assim, um dos componentes. Eu não queria discutir apenas, nós vamos ter muito tempo para discutir isso, mas não discutir apenas o servidor público. Nós temos outros problemas também. O ajuste necessário passa não só pelo servidor público, é importante deixar claro. Eu sou servidor de carreira, entendo que o Estado fez o que deveria ser feito, porém há necessidade. Não adianta você ter um direito que o Estado não tem capacidade de realizá-lo. É o que aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal e aconteceu já em 3 estados da federação. Não adianta você ter um pacote de direitos tão grande que o Estado não consiga suportar. Nós estamos nós estamos nesta situação. Então que houve um aumento muito grande das despesas com o pessoal. O estado de Mato Grosso é um levantamento do Banco Mundial comparativamente com os demais estados. Mato Grosso é o que teve em ganhos reais nos últimos 6 anos o maior percentual de aumento real para servidores. Acima da inflação, Mato Grosso cresceu 46% da sua folha de pagamento. 46. Sabe quanto cresceu São Paulo, Antero? Em termos reais para o servidor público, que é administrado pelo PSDB há 25 anos, e por isso que está lá numa condição fiscal um pouco melhor, exatamente 5%. Nos últimos 6 anos. Então nós temos uma trajetória que, se você somar todos os fatores. Lá tem gestor, né? Ao longo da história. São decisões que são tomadas. Em 2014 nós tivemos leis que não foram. É importante, Mauro, só para concluir. É importante deixar claro. Foram aprovadas leis em 2014 sem qualquer estudo de impacto orçamentário. 2013, 2014 foram aprovadas leis. Essas leis vão ser revogadas? Estas leis criaram direitos adquiridos. Algumas estão questionadas no Supremo Tribunal Federal, outras no Tribunal de Justiça. Porém, nós temos que foram questionadas.
Nós temos leis questionadas em 2016, 2015 e 2016. Então, assim, só que ainda não foram julgadas. A questão, mas tem que questionar primeiro a questão, governo, né? a questão toda não é discutir também o servidor público. Acho que nós temos que, não podemos enxergar a árvore em detrimento da floresta. Nós temos que enxergar a floresta. Antero, se me permita, aí eu quero voltar. Você tá melhor que o Pedro Táxi, você não deixa falar. Não, Antero, é porque assim, o tempo é pouco, eu vi aqui, o tempo é pouco. Tá. Eu percebo que os comerciais aí, o faturamento da rádio tá muito bem, muitos anunciantes. Parabéns, Antero, Mauro, Zé Dorileiro. Dá um parabéns pra nós, porque vocês não faturar, nós não recebemos. Vocês não recebem, se vocês não estivessem aqui também, talvez não estivesse faturando, né? Deve ser a credibilidade de vocês. Bom, mas falando também da receita disponível, nós tivemos uma trajetória em que as despesas cresceram, né? E obviamente o bloco de receitas, de despesas que cresceram, sobretudo é com previdência e despesa com pessoal, e as nossas receitas não acompanharam. Não é verdade que houve um acompanhamento, houve um descolamento do que cresceu a despesa com a trajetória da receita. E a receita que cresce, isso é importante deixar claro, a população tem que entender isso. A receita que cresce é uma receita vinculada, que a gente não pode pagar salários, que a gente não pode pagar os hospitais, que a gente não pode pagar restos a pagar de secretarias de segurança pública e assistência social. Por exemplo, o que cresce é o FETAB. O FETAB você tem destinação específica. Então, veja, nós temos uma trajetória na receita pública que é crescente, mas em componentes da receita que você não pode tirar para pagar pessoal. Então, esse é o estado das coisas hoje. Essas vinculações, elas praticamente inviabilizam o Estado. Para se ter ideia, Antero, no ano passado, nós tivemos, em arrecadação do ICMS, Mauro, esse é um dado estarrecedor. Nós tivemos na arrecadação do ICMS, do que estava previsto, estimado na lei orçamentária, que, portanto, é a base para você fixar as suas despesas no ano, nós tivemos para o ICMS uma frustração da receita corrente, aquilo que são as comercializações ocorridas no mês que o contribuinte recolhe naquele mês, a receita corrente. Nós tivemos uma frustração de 700 milhões de reais. Isso para o fluxo de caixa é retirar 60 milhões todo mês do fluxo de caixa estimado. Veja, 60 milhões é quase 50% do que se repassa para os poderes, só para citar um exemplo, para custeio. E aí, quando entram as receitas extraordinárias, aí você vem perguntar, mas Galo, você não arrecadou mais em dívida ativa no ano passado? Estava estimado em 60 milhões, nós arrecadamos 200. Sim, só que essa receita é de refis, é algo de fato geradores do passado, que entram em algumas oportunidades, em alguns eventos, e quando entram, ela na verdade é um pingo numa chapa quente. Você atende ali, obviamente, um passivo com poderes, você atende a saúde, você atende a educação, você atende a segurança pública e, obviamente, não sobram recursos no final do dia. Essa é uma questão fundamental. Nós estamos a tratar aqui, e quem é empresário vai entender exatamente o que eu estou dizendo nesse momento. Nós temos um problema hoje no estado de fluxo de caixa. Nós temos todos os meses muito menos dinheiro do que são as despesas. E aí entra o que eu gostaria de debater, e tenho certeza nós vamos debater muito ainda, do ajuste necessário. O governador Pedro Táxi, ele começou a fazer ajustes em 2015, ajustes no combate à corrupção, nas auditorias que foram feitas, muito do que se economizou. Nosso quadro era para ser um quadro muito pior. Nós tínhamos só de economias que foram geradas em contratos administrativos, para tirar aqueles excessos em contratos administrativos, nós tivemos uma economia de 1 bilhão. Quer dizer, se o governador não tivesse tomado a decisão de fazer as auditorias necessárias, nós teríamos um déficit de 1 bilhão a mais. Não seriam 3 bi de restos a pagar, seriam 4 bilhões de reais. E, obviamente, isso aí se redundou numa proposta depois, que foi a PEC, que foi o primeiro passo, Antero, mas não o único. A PEC, ela dá uma trajetória, só que quem tem que fazer essa carruagem andar novamente num caminho é um ajuste necessário. E aí entra ajuste necessário? O ajuste necessário é o que nós estamos dialogando com o Banco Mundial. A missão do Banco Mundial passou aqui ontem o dia todo, veio também na quarta-feira para cá, e nós estamos discutindo para renegociar a dívida do Bank of America para a parcela de setembro, que isso vai nos permitir, uma parcela que em março vai nos consumir 130 milhões de reais. Com esses problemas, para pagar a dívida, eu não tenho os 25% do ICMS. Mas vocês já arrumaram, vai consumir dos poderes.
orçamento, né? É assim, é como se eu tenho previsão de gastar com eles, só que assim, se eu não tiver receita, eu não tenho como pagar. Isso é importante deixar claro. Mas né? olha, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, senão os ouvintes vão nos escalpelar aqui. Tem pessoal tá aqui. Não, e o pessoal, vocês não perguntaram aí, eu quero saber o seguinte, o salário paga hoje ou não? Porque quando a sua assessoria falou assim, não, ele só vai sexta-feira porque tem notícia boa, eu falei, ele vai anunciar o pagamento do salário. Cheguei a fazer comentário aqui, o Rogério Galo anuncia e o Estado paga sexta-feira. Não paga sexta. Qual sexta? Esta ou a próxima? Esta. Não, nós não temos condições, não dá para fazer promessas vãs, né? Temos que ter responsabilidade. O Estado hoje, ele tem todos os seus compromissos estão voltados para atender o compromisso com os poderes, conforme está planejado na lei orçamentária, para atender a folha dos poderes. E a partir de segunda-feira fazer as reservas necessárias para que nós possamos honrar com o servidor do Poder Executivo. Passado para os poderes. Não, nós estamos ainda. Veja como é o drama e qual é o drama. Isso aí está absolutamente aberto. Qual é o drama, Antero? Isso é importante deixar claro. Hoje nós estamos aguardando todas as arrecadações de ontem para totalizar, né? Retirando a receita disponível, aquilo que é nosso, porque é importante, não podemos trabalhar com dinheiro do município. Essa é a questão. É isso que nós temos que enxergar nas contas do Estado. Trabalhar com aquilo que é do Estado, que não tem nenhum carimbo, por exemplo. Eu posso trabalhar com até 30% do FETAB, eu não posso trabalhar com todo o FETAB, né? Porque você tem vinculações. O que sobra no final do dia de receita disponível, hoje, eu posso lhe dizer agora, 8h40 da manhã da sexta-feira, do dia 2 de fevereiro, ainda é insuficiente para passar da folha dos poderes. Porém, nós estamos aí aguardando aí algumas arrecadações para totalizar do dia de ontem, para verificar a possibilidade. São 130 milhões, 135 milhões que temos que repassar para fechar a folha de todos os poderes e dos órgãos autônomos. Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Nós dependemos hoje, temos uma parte já dos recursos, porém nós dependemos da arrecadação de ontem e também de levantamento de importâncias que estão previstas para a gente fechar esse quadro. E isso trabalhando, é importante deixar claro, eu vou insistir nessa tecla, nós temos um problema hoje que é de fluxo de caixa e de receita disponível. Nós temos que enxergar, não podemos enxergar receitas que não são do Poder Executivo e não são do Estado de Mato Grosso. Portanto, essa que é a dificuldade do momento. E, obviamente, na segunda ou terça-feira nós vamos passar uma programação para o servidor público do Poder Executivo, do qual eu me incluo, sou servidor de carreira, e com clareza a gente estabeleceu um cronograma de pagamento. Na semana que vem a gente... Quer dizer que vai ter o parcelamento, então? Um escalonamento já está previsto na divisão que foi feita da folha. Porém, tudo vai depender do nosso fluxo de caixa. A nossa ideia e o nosso objetivo, se não tenham dúvida, é pagar todo o servidor público até o dia 10. É o compromisso que nós temos. Agora, com muita transparência, nós vamos conversar com o Fórum Sindical para que, se não for possível, nós anunciaremos. Essa é a decisão. Se não for possível, nós trabalhamos com tudo para a semana que vem. Se não for possível, nós o chamaremos e tomaremos a decisão mais clara possível. E é importante também que nós tenhamos consciência, Antero, de trabalhar, obviamente, e esse ajuste, ele será detalhado aí durante, certamente, a semana que vem, haverá, e o governador deve convocar um debate amplo sobre essa questão do ajuste necessário, cuja primeira parte foi a PEC, mas é importante deixar claro que nós vamos entrar também, e esse é um componente importante, na renúncia de receitas. Nós vamos entrar nos incentivos fiscais. Inclusive, na semana que vem, nós vamos publicar uma portaria, com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Né? Seria um contrassenso, não. Já foi um contrassenso do governo Peltax, que era 1.600 do Silval Barbosa e virou 3,5 bi do governo Peltax. Né? Antero, se me permite, nesse tema dos incentivos, era 1.600 porque ele era subestimado. Isso tem um relatório do Tribunal de Contas, eles calculavam mal, ocultavam da população a verdadeira renúncia fiscal. Nós fizemos agora o dever de casa e calculamos corretamente a renúncia. Isso é dar transparência à renúncia fiscal. Nesse aspecto. É importante. É 3,5 bi, é estarrecedor. O Estado de 3,5 bi, nessa condição que o senhor está falando. O Estado não tem, brincadeira, Antero, o Estado não tem condições de renunciar a 3,5 bi. Esse para nós é um ponto fundamental.
fundamental. Será publicada uma portaria constituindo uma comissão de servidores públicos efetivos para discutir incentivos fiscais, para convalidar, para revisar e para eventualmente e necessariamente cancelar aquilo que é indevido, porque nós precisamos, naquele valor lá dos 700 milhões que nós tivemos de queda de receita corrente, muito do que está ali é receita que não entra porque tem incentivo fiscal. Quando você retira um incentivo fiscal que não deve ser concedido porque ele não faz sentido nenhum, a não ser apenas para o empresário, né? Porque ele não faz função social nenhuma, não tem desenvolvimento industrial. Nós estamos terminando o horário aqui e eu queria perguntar o seguinte: o senhor leu o documento? Claro, li. Do documento, ele coloca aqui o seguinte: ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira, que o Estado retirou, né? Essa autonomia administrativa e financeira dos poderes, não é do Judiciário. A ponto de assim, não, nós estamos passando agora a folha, depois de manhã passamos do cafezinho, depois de manhã da água, etc e tal. E aí ele está dizendo o seguinte: prescreve na mesma cena a Constituição da República, esse artigo 68, que os recursos serão entregues até o dia 20 de cada mês. Está lá na Constituição. O Estado não repassou janeiro. E no final aqui, o desembargador Rui Ramos notifica o governador para efetuar os repasses em 48 horas, que vence na sexta-feira, hoje, 17h35. Portanto, vence na segunda-feira. O Estado vai cumprir essa notificação do Poder Judiciário? Nós estamos dialogando com o Poder Judiciário. Nesse mês, nós já repassamos ao Poder Judiciário 36 milhões de reais, ainda referente a 2017. Nós tivemos, em relação ao Poder Judiciário, especificamente, no ano passado, nós cumprimos da lei orçamentária, do que estava estimado na LOA, nós cumprimos 95% do que estava previsto na LOA. Proporcionalmente, é um índice muito importante, porque se você for verificar nos índices dos demais gastos do executivo nas políticas públicas, nós não conseguimos atingir esse percentual, porque se gasta muito nos componentes de previdência e despesa com pessoal. Não há, e aí nós respeitamos o Poder Judiciário, jamais vamos entrar na autonomia e independência dos poderes. Nós estamos dialogando com o presidente Rui Ramos para encontrar a melhor solução para o Estado. Mas é importante deixar claro, nesse ajuste que será proposto, todos os setores eles têm que dar a sua contribuição, Antero. E é isso que eu tô falando. Não só, obviamente, o servidor público, não é só poderes, não é só o executivo, é também o setor produtivo. Essa discussão tem que ser uma discussão ampla. O Estado, repito, está dentro de um colapso financeiro em seu fluxo de caixa. Decisões que foram tomadas no passado impactam no momento atual, e medidas devem ser adotadas sob pena de se criar uma frustração na perspectiva geral. Vocês percebem que não tá bom para ninguém. Não tá bom para os poderes, não tá bom para os municípios, nós colocamos, está absolutamente em dia, não tá bom para os parlamentares, para a Assembleia, porque você não paga emendas parlamentares, não está bom para o Poder Executivo, porque é frustrante também você não conseguir entregar as políticas públicas que são necessárias para o cidadão. Para quem foi eleito para fazer isso e não fazer é frustrante, não tenha dúvida, porque passa uma perspectiva que só o Poder Executivo que está bem. E não é verdade. O Poder Executivo é o mais frustrado. Eu, como servidor público, repito de novo, é frustrante nós chegarmos a um estado de coisas por decisões do passado que devem ser corrigidas, que chegam a um estágio de a gente estar discutindo o home care para pagar do mês de agosto do ano passado. Então, assim, é importante que nós tenhamos condição. Foram feitas nesse governo as medidas que foram oportunamente necessárias a serem feitas nos momentos históricos de cada fase do governo, e nós estamos numa fase agora de ajuste, de colocar as coisas no seu devido rumo. Eu lembro muito bem, e você estava lá, Antero, em 1998, o Dante fez uma primeira gestão muito austera, enfrentou muitas dificuldades, fez os ajustes necessários, chegou muito desgastado a uma eleição do ponto de vista de sua popularidade, mas ele fez aquilo que era necessário. Nesse momento chegou na eleição muito bem, porque tinha feito nós temos tempo, Antero, nós temos tempo. Ele chegou bem na eleição, estou dizendo, no ano, no penúltimo ano da eleição, no ano anterior à eleição, havia, tanto que as pesquisas o colocavam em segundo lugar. Historicamente, eu sei que você viveu esse momento e pode dizer. Eu vou te dar o número da pesquisa. A pesquisa colocava o governo dele com 48 de bom e ótimo. A pesquisa indicava o governo dele com 48 de bom e ótimo. Mas eu digo nas pesquisas eleitorais depois. E na pesquisa eleitoral
ele tinha 12% contra 58% do Júlio Campos. É isso, é disso que eu me referia. Mas eu disse para ele, inclusive eu e Luiz Soares organizamos o Povo Pé de Bicho no estado, mostrando o seguinte: Dante, 48% que acham um governo bom e ótimo vota nesse governo. E saímos por aí organizando o Povo Pé de Bicho. Mas tinha sido feito um ajuste. Sim. Mas tinha sido feito um ajuste de verdade. Agora, eu só quero encerrar o seguinte: pedindo o seu compromisso de voltar aqui na terça-feira. Senão nós vamos. Não tenha dúvida, nós vamos dialogar muito. Eu sei que você tem um espírito público. Tem umas situações, eu sei que o secretário precisava colocar, por exemplo, vai mexer no FETAB? Porque a conversa. Eu quero só encerrar. Assim, nós não temos o detalhe. Eu quero só encerrar com uma pergunta aqui. Se for questão de sigilo, se eu falar, não vou falar porque é sigilo, mas já tem uma informação de fonte segura da sua secretaria, da Secretaria de Fazenda. E aí eu queria saber se essa fonte está falando a verdade para mim ou não. E que por causa de desavenças eleitorais, parará, talvez até antes de você chegar lá, parará, foi aplicada uma multa de mais de R$1 bilhão em Brairo Maggi. Ele já foi notificado sobre isso? Antero, não tenho conhecimento. De fato, eu cheguei há 15 dias e também, se tivesse, eu não poderia falar por sigilo fiscal, né? E agora, como secretário de Fazenda, muito menos, que tem o dever de guardar aquilo que é precioso, que é uma garantia constitucional, que é a garantia da intimidade fiscal dos contribuintes. Não tenho conhecimento, não poderia dizer sobre isso. Mas sobre a agenda, eu estaria à disposição na semana que vem. O espírito público de todos vocês e então certamente vamos fazer o seu. Terça-feira 7h30 aqui. Aí faz o programa todo com a gente faz na terça ou na quarta-feira, porque tudo vai depender do fechamento das propostas pro ajuste. Vamos marcar quarta-feira, né? Se não terça não dá, vamos firmar quarta-feira. Firmar quarta. Mas é um debate que precisa ser feito. Nós precisamos colocar a sociedade. Mais do que ninguém, nós estamos cobrando isso do governo faz tempo. Não tenha dúvida do nosso compromisso, do compromisso do governador em fazer aquilo que é necessário. Não adianta nada nós termos um pacote de direitos e sermos uma Grécia e não ter condição de implementar. Esse é o ponto hoje do estado de Mato Grosso. E eu falo do estado de Mato Grosso. Não estou falando de poderes, não, de poder executivo, de absolutamente nada. Do estado de Mato Grosso. Vivemos num estado rico, produtivo e que precisa se estabilizar do ponto de vista fiscal por decisões equivocadas tomadas no passado, sobretudo em decisões tomadas em 2013, 2014, infelizmente, que hoje estouram completamente o nosso fluxo de caixa. Tá bom. Porque aí nós vamos conversar de várias coisas aqui na quarta-feira. Muito obrigado. Vamos falar das medidas, principalmente, o que vai ser feito. As medidas ainda não estão fechadas. Isso aí o governador deve fazer o anúncio e nós vamos detalhá-las. Mas assim, já ficou aí demonstrado a necessidade de um aprofundamento dos ajustes a serem realizados no estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Agradeço, Antero, agradeço, Mauro e Laís. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá, muito obrigado, secretário.